Então, boa noite a todos, né? A gente está aqui hoje no dia 21 de outubro, são 7h05 da noite, e a gente vai começar nosso encontro síncrono da disciplina Texto e Discurso. Eu sou a professora Mariana, está aqui comigo o professor Emerson. Nós dois somos mestres em análise de discurso de linha pechetiana. Então, quando a gente fala de texto e discurso, a gente está falando de um discurso bastante específico, né? Que é o discurso conforme postulou o Michel Pechet, e a partir do qual a gente constrói toda a estrutura de análise de discurso para fazer funcionar isso que seria a análise de discurso. Seria muita pretensão minha se eu dissesse para vocês que a gente vai ter uma aula de análise de discurso, que a gente vai aprender análise de discurso, porque é bastante complexo. Então, assim, a gente vai mencionar a análise de discurso, dar uma notícia, dar uma flertada ali com a coisa, né? Eu sei que alguns de vocês já devem ter estudado muito mais de análise de discurso, já devem compreender muitas coisas, então acho que vocês vão entender, né? Quando eu digo que a gente vai ter, assim, uma notícia aqui do que seria isso. Principalmente, nossa missão aqui seria articular a perspectiva da professora Freda Indursk sobre a inserção da análise de discurso no campo dos estudos da linguagem e a proposta metodológica que a professora Eni Orlandi faz para o gesto de análise. E eu preciso explicar por quê. Por que isso parece importante? A análise de discurso é um campo de estudos bastante jovem, bastante novo. E, em certa medida, ele foi precisando de uma certa validação para ser considerado uma disciplina, ser considerado uma forma de fazer ciência na linguagem. Um campo de estudo da linguagem foi necessário se abrir para a análise de discurso acontecer como ela tem acontecido nos últimos anos, mas não foi um percurso fácil, não foi um percurso simples de se organizar, tá bom? Então, eu vou iniciar aqui. Se eu sumir... nossa, como tá bacana o Google Sala de Aula, o Meet agora, ele não me arranca mais, porque geralmente a gente punha a apresentação de slides e a gente não via mais nada, né? Foi assim na última aula de vocês e agora não, agora ele me permite continuar aqui. Peraí, gente, eu tenho um cachorro chamado Freud e o Freud quer sair da sala. Pronto. A gente vai falar bastante de Freud, talvez. Então, vamos começar pensando no que a Freda Indursk nos diz no texto dela. A coisa, né, é toda movida, a tese central dela é de que a análise de discurso não é um método, mas um campo de conhecimento autônomo, com epistemologia própria, distinta da linguística textual e também da gramática. O que ela quer dizer com isso é que a gente não pode fazer com que a análise de discurso seja reduzida a um método, uma técnica para se analisar textos, porque ela, na verdade, é um campo de conhecimento. E possui uma base de conhecimento. Casa com bebê e cachorro é meio caótico esse horário, gente. Vocês estão conseguindo me ouvir, apesar do meu filho chorando e meu cachorro latindo? Pode ficar tranquila, Mari. Eu tenho um filho de 1 ano e 2 meses, gente. Esse horário, assim, é bem caótico aqui em casa. Obrigada, gente. Então, assim, o que a professora Indursk quer dizer é que a gente tem uma base própria desse conhecimento, uma base própria epistemológica e um objeto de estudo. Então, a AD, ela busca desnaturalizar o sentido, vai tentar romper com essa ilusão de que a linguagem é transparente, neutra, a partir de um gesto crítico.
É isso que é proposto pela análise de discurso. E aí, a professora Indrsky vai nos fazer uma análise, né, dizendo que a análise de discurso reside em uma relação inseparável entre língua, ideologia e discurso, sendo que a língua aqui ela é vista como uma materialidade, principalmente uma materialidade ideológica. E aqui a gente está visitando um pensador famoso chamado Louis de Althusser, que vai trazer toda essa questão, né, de como as ideologias estão no mundo, a partir do que ele reconhece como sendo aparelhos ideológicos do Estado, que são, de certa maneira, formas da gente se encontrar com maneiras de pensar e agir e viver que se parecem com questões naturais, com questões simples, mas que, na verdade, estão carregadas disso que a gente chama de ideologia. Então, palavras, estruturas, regras gramaticais, nada disso vai ser de fato neutro. Elas ali serão consideradas um palco onde essas disputas se manifestam. E os sentidos, eles estão constantemente em batalha. E eles vão disputar o espaço, o sentido. A ideologia, que não seria um conjunto de ideias falsas, não é a ideologia do Cazuza, né? A ideologia eu quero uma para viver, a gente não escolhe a ideologia, ela tá ali, ela tá colocada e ela escapa. Ela escapa como? Ela escapa na linguagem. Ela aparece nas escolhas, né? Aquele negócio do se eu digo bonito e lindo, as pessoas tendem a achar que são sinônimos. Ah, são palavras sinônimos, significa a mesma coisa. Mas se eu cortar o cabelo e perguntar o que você acha do meu cabelo, uma pessoa disser que tá bonito, uma pessoa disser que tá lindo, eu vou gostar mais de quem disse que tá lindo. E essa é uma realidade. A gente acha que lindo é mais bonito do que bonito. Então, por que disse bonito, não disse lindo? E esse é um exemplinho, assim, bem superficial, bem raso daquilo que se diz. Por quê? A ideologia seria, então, um sistema de representações que vai moldando a percepção de realidade e que nos constitui como sujeitos e nos dá posições sociais. E a gente fala a partir disso. A professora Eni, eu tive a sorte de ser aluna dela, então eu digo, eu fui aluna da Norland no mestrado. Ela dizia uma coisa muito interessante. A gente não lê só com os olhos. A gente lê com toda a nossa bagagem. A gente lê com tudo que a gente viveu, com todos os textos que a gente leu, com todos os filmes que a gente viu, com tudo que a gente experimentou na vida, com todas as conversas que a gente teve. Tudo isso nos constitui enquanto sujeitos no mundo. E, né, a outra parte da tríade que a professora Indrsky nos propõe é o discurso, que é a língua em uso, num contexto histórico, social bastante específico, sendo o espaço onde a língua e a ideologia se encontram e transparecem os sentidos. Transparecer é uma palavra péssima. Mostram, né, se colocam no mundo e geram sentidos possíveis, muitos sentidos. A questão principal aqui seria... Esqueci de passar, desculpa. A questão principal aqui seria, então, desnaturalizar o sentido. A análise de discurso, então, vai tentar mostrar que tudo aquilo que parece óbvio, transparente, verdadeiro, claro, evidente, na verdade, é uma construção ideológica e histórica que está funcionando muito bem. Tudo aquilo que a gente acha que é muito óbvio na verdade, a ideologia, a história se manifestando naquilo que a gente fala, ouve e trazendo essa sensação de que as coisas são muito óbvias, né? Então, a gente tem uma diferença importante aqui, que é a diferença entre
análise de discurso é a linguística textual. A linguística textual ela está focada ali em estrutura, em coesão, em formas de dizer a mesma coisa, escrever melhor. E a gramática é focada na norma, nas regras, no bom português, na escrita correta, na ortografia e tudo mais. Não acho que gostar de linguística textual me impede de gostar de análise de discurso, ou me impede de gostar de gramática, ou me impede de gostar de literatura. É que, na verdade, é muita coisa para a gente gostar, para se dedicar, para pesquisar, para estudar, é muito cansativo, né? Mas a gente pode gostar de todas elas, a gente só precisa entender que a premissa é diferente. Os conceitos são diferentes. Então, a gente tem que evitar uma coisa que a professora Orlando sempre falava, que é o puxadinho teórico. O que constitui o puxadinho teórico? É a gente gostar de todas essas coisas, né? Somos apaixonados por linguagem, somos apaixonados por língua portuguesa e nós nos deixamos seduzir por algumas coisas de cada teoria. E aí a gente tenta juntar tudo num combo aqui e tenta fazer funcionar. Isso não é possível. A gente precisa respeitar os limites de cada teoria. Então, eu gosto muito de linguística textual. Mas eu também sou apaixonada por análise de discurso. Na verdade, as minhas pesquisas geralmente são em análise de discurso. Então, quando eu estou na linguística textual, eu me deixo seduzir por algumas coisas. Só que eu não posso deixar isso tomar um espaço tão grande a ponto de tentar roubar o espaço que é da análise de discurso enquanto eu estiver pensando enquanto pesquisadora, tá? Isso não quer dizer que a gente não vai precisar analisar o texto enquanto estiver fazendo análise de discurso. A gente precisa. Também não quer dizer que a gente não vai olhar para a gramática quando estiver analisando os textos segundo a AD, porque a gente também vai fazer isso, a gente vai olhar, a gente vai pensar. Só que a gente precisa saber que são questões diferentes, com usos diferentes, cada uma validada no seu próprio campo. O conceito-chave da Freda Indruski é o quê? A ideologia se materializa na língua, a partir dos discursos que são mobilizados a partir daquilo que a gente diz, escreve, produz enquanto sujeitos que falam. E o que a gente vai analisar? Tudo. A escolha lexical, a escolha sintática, as figuras de linguagem, que nunca são neutras, na verdade, e que podem revelar essa posição ideológica do sujeito e fazer tudo isso funcionar. A linguística textual, então, vai ter foco na estrutura interna do texto, de coesão, coerência, tipologia, e a análise de discurso vai ter foco em condições de produção, em circulação e efeitos de sentido. E a pergunta que a gente pode fazer é: por que esse texto existe dessa forma, neste contexto? Por que ele significa? Por que ele é bom ou ruim? Por que ele é interessante ou desinteressante? Por que esse texto foi produzido nesse ano, por essa pessoa, nessa posição social, e foi publicado nesse meio, e circulou naquele outro meio, e fez tal sentido? A gente precisa se perguntar. Todo texto é escrito por uma razão, mesmo que a fala e a escrita não sejam transparentes, isso é uma coisa que o Peixe vai dizer, né? Que essa é uma ilusão nossa, sabe quando a gente diz assim, mas tá claro, tá tudo dito aí, eu já falei, eu já expliquei. Essa é uma sensação natural, necessária do falante, que é a de que tá tudo claro, de que tá tudo dito, de que tá tudo colocado ali. E o outro esquecimento, a outra ilusão, é a de que nós somos fonte do dizer. Nós somos originais, tudo que a gente produz é nosso. E, na verdade, a gente bebe das ideologias e a gente fala, escreve a partir daquilo que faz sentido enquanto ideologia. Meu primeiro professor de linguística, essa conta doeu um pouco, mas quase 20 anos atrás, lá na UFOP, professor Benedito, ele usou uma expressão que até hoje eu gosto de reproduzir. É como se os sentidos fossem um varalzinho cheio de roupas.
E para fazer sentido em sociedade, a gente empresta uma roupinha daquela, a gente veste uma roupinha daquela. E depois a gente volta aquela roupinha para o varalzinho. Então, é mais ou menos por aí que a gente vai pensar esse jogo de sentidos e ideologia. Nada é de fato meu. Aquela roupa não é minha, não fui eu que fiz, eu não comprei, ela não é minha, ela não me pertence. Ela está em sociedade, ela está existindo. E eu empresto, então, para fazer sentido e depois eu preciso devolver, preciso levar embora. A professora Orlandi, ela vai chamar a análise de discurso de uma disciplina de entremeios. O que ela quer dizer com isso? Que ela se constitui na interseção e na articulação de três campos teóricos importantes, mas distintos, que são considerados essenciais para a gente entender o que é discurso pro Pechet. O primeiro deles é o materialismo histórico, que foi criado por Karl Marx e que é revisitado pelo Althusser. E aqui na análise de discurso, ele vai chegar muito pelo Althusser, pela forma como o Althusser pensou, mas é a teoria de formações sociais e principalmente a teoria de ideologias. A análise de discurso pechetiana, ela entende o discurso não como um fenômeno, mas como uma materialidade da ideologia, como se a gente desse corpo para a ideologia a partir dos discursos. E aí ela interpela o sujeito, é como se ela pegasse o sujeito no meio do caminho. E o sentido, então, vai ser determinado por condições tanto históricas quanto sociais e pelas relações de força. Quer dizer que, quando a gente fala também com relação ao poder. Sempre a gente vai ter que pensar nisso, né? Em relações de poder. Outra coisa que está interligada aqui para a gente entender o discurso é a linguística. É a linguística considerada moderna, que é fundada pelo Ferdinand de Saussure, lá naquela história do curso de linguística geral, que a gente já conversou na aula de linguística do texto, né? Mas a análise de discurso se apoia nisso, que ficou conhecido como estruturalismo, ou como estruturalismo saussuriano, e busca na linguística um rigor nessa análise da materialidade do texto e da linguagem. Por quê? A gente precisa pensar uma noção de língua enquanto sistema, apesar de que o Peixe vai criticar um pouco, principalmente o fato de que o Saussure foge da fala, ele não quer analisar a fala, ele fala da gente trabalhar com a escrita, né? E também traz a teoria da enunciação. Mas aqui a gente tem uma ruptura, uma ideia mais formal, que não é tão transparente. E buscar essa linguagem que não é essa língua que não é transparente, que não é clara, que não é óbvia, é função da análise de discurso. E o terceiro tripé aqui, né, desse entre meios, é a psicanálise freudiana, revisitada pelo Lacan. Dizem que o Lacan é mais freudiano que o Freud. Não sei, não estudei tanto assim para poder dar palpite. Mas a psicanálise vai contribuir com a teoria do sujeito dividido, principalmente por um sujeito que é afetado pelo inconsciente. E aqui a gente vai emprestar a noção de equívoco. Quer dizer o quê? Nem tudo que se produz enquanto linguagem se produz conscientemente. O equívoco é uma possibilidade. O equívoco no Freud, ele vai aparecer, sabe assim, quando você vai falar de uma pessoa que você erra o nome? Ou quando você vai pedir um objeto e você pede outra coisa? O que o Freud vai dizer? Que isso pode estar preso no seu inconsciente. Pode ter alguma coisa ali querendo sair. Pode ter alguma coisa ali que você não percebeu ainda, mas que está se manifestando de alguma forma para você. E esse equívoco, então, ele apareceria nos discursos, trazendo para a gente aqueles esquecimentos do Pechet, e aí a gente acha que a gente é fonte do que diz, a gente acredita numa transparência, e a gente comete esses equívocos, e às vezes nem percebe que está cometendo esses equívocos. Então, assim,
A gente precisa desconstruir a ideia de um sujeito que é individual, consciente, origem do seu dizer, e trazer esse sujeito que é dividido, que é assujeitado pela língua, que se subordina a uma ideologia para poder fazer sentido no mundo. Se cada um de nós fosse, de fato, a origem de todos os sentidos que nós produzimos, a gente não ia conseguir nem conversar. Cada um ia ficar, né, na sua própria bolha, né, falando só aquilo que faz sentido para si mesmo. Então, quando se diz de entremeios, a gente pode pensar nessa articulação teórica que não é só somar essas três coisas, mas a gente precisa entender que essas estruturas se tensionam, se cruzam, se redefinem e geram um objeto que é muito singular, que é o discurso. Então, a gente precisa entender. O discurso está afetado pela história, o discurso está afetado pelo sujeito, o discurso afeta a história e afeta o sujeito, e a ideologia está funcionando no meio de tudo isso, e parece caótico, e na verdade é assim. E qual é a função do analista de discurso? Desautomatizar isso que parece muito evidente, muito claro, muito óbvio, muito transparente. Então a gente constrói um objeto, o discurso, que não se confunde nem com a língua, nem com a ideologia, nem com o inconsciente, mas que é uma junção onde esses domínios todos funcionam juntos na história, na sociedade e faz acontecer uma miscelânea toda aí nessa estrutura. E o fato de que a gente tem uma construção de uma epistemologia, de um estudo do conhecimento. Então, a gente tem limite, fronteira dessas áreas, e a análise de discurso vai estar ali, ó, nessas fronteiras, agindo aqui e ali, indo e vindo de uma teoria para outra, deslocando os sentidos possíveis que estão ali, né, e recusando-se a ser absorvida por um desses campos exclusivamente, fazendo parte desse jogo de vai e volta. É diferente do puxadinho teórico, tá? É outra coisa. Funcionar nesses três lugares é diferente, né, de poder colocar qualquer coisa para funcionar na análise de discurso. E esse rigor, ele é necessário, inclusive, para que exista análise de discurso, para que seja considerada uma ciência da linguagem, porque se pode tudo, então, na verdade, não é uma forma de se estudar nada, né? Então a gente tem assim a necessidade de uma tensão produtiva entre essas áreas do conhecimento para dar origem a uma terceira coisa, que é tudo isso ao mesmo tempo, que é outra coisa. Vou colocar o computador para carregar antes que ele desligue, tudo certo. Tudo bem? E aí a gente tem o Princípios e Procedimentos, que é um livrinho bem fininho. E eu tenho medo de livrinhos bem fininhos, porque geralmente eles são livrinhos bem fininhos que tem muita coisa acontecendo. Os livrinhos bem fininhos do Peixe, todos já me fizeram chorar de desespero. Então você fala assim: vamos pegar aqui o discurso, estrutura o acontecimento. Além de ser um livrinho fininho, é um livrinho pequenininho, assim, ó, menor que uma foto 10 por 15. E é de arrancar os cabelos. A gente até lê fácil, mas fazer sentido é outra coisa, não é tão simples assim. Né? Então, o Princípios e Procedimentos é um livro fininho desses, básico para a gente estudar análise de discurso peixetiana, mas que é doloroso às vezes. É um negócio que custa a sanidade mental da gente. Então, o que a gente tem? A análise de discurso é a teoria do sentido, que articula linguagem, história e ideologia nos entremeios. O sujeito é constituído pela história, interpelado pela ideologia e não é um sujeito livre. É importante a gente entender que existe uma coisa chamada praxis do sentido, a prática do sentido.
Ela é criada pela Orland e ela vai funcionar como a teoria do sentido, que tem a função de entender a constituição do significado na relação entre linguagem e história. E para isso a gente precisa de um dispositivo de análise, um conjunto de ferramentas que permitem a gente realizar um gesto interpretativo. Então, a praxis é o conceito fundamental que foi desenvolvido e trazido para o Brasil pela New Orland e que vai estar ali trazendo para a gente um movimento ininterrupto, produtivo de constituição, circulação de sentidos na linguagem, que estão ligados a uma prática social e histórica que se coloca no mundo e que a gente vive, e a gente disputa, e a gente convive, e a gente briga, e está tudo aí acontecendo ao mesmo tempo. Então, é um trabalho incessante de linguagem na história que produz os sentidos e, ao mesmo tempo, constitui os sujeitos. O que a gente precisa entender para compreender essa praxis do sentido e considerar que entendeu? A ação e prática social. Então, praxis remete à noção marxista de prática social, uma atividade humana de transformação real. Na análise de discurso, isso vai acontecer na linguagem. Freud vai, Freud volta, Freud tá me deixando doida hoje. É onde que eu tava? Tá. Então, a língua funciona a partir da história. A gente só tem a língua a partir de um recorte histórico. Mas se eu tô falando em 2025, eu tô falando coisas que o Peixe propôs lá na década de 60, que a New Orland vem trabalhando desde então, que outros tantos autores pensaram. Então, eu preciso entender que eu vivo um recorte histórico, mas que eu carrego comigo todos os sentidos históricos produzidos desde então e antes deles, que vão falar de Marx, de Freud, de Althusser, vão buscar todas essas coisas e tantas outras coisas que nem aparecem tão claramente assim. Então, a gente tem aqui ação, movimento, produção de sentidos, uma grande tensão entre os funcionamentos. A gente precisa pensar em determinação histórica, porque o sentido não é fixo, não é universal, não é propriedade de um sujeito, ele é determinado histórica e socialmente. E ele é construído a partir de uma coisa que a gente chama de formações discursivas. As formações discursivas são conjuntos de regras ideológicas que estabelecem o que é possível se dizer e o que não é possível se dizer, e vão definindo ali as fileiras de sentidos possíveis a partir de uma dada posição do sujeito. Existem coisas que podem ser ditas porque fazem sentido e existem coisas que não vão ser ditas porque não fazem sentido, porque não estão aí no mundo. Todas as formações discursivas são projeções de formações ideológicas. E aí, a praxis do sentido vai fazer com que as palavras tenham sentidos diferentes em diferentes conjunturas históricas. E eu gosto de falar sobre a palavra deletar. A palavra deletar sempre foi muito presente na minha vida. O primeiro computador que a gente ganhou foi em 96, porque a minha mãe trabalhava com escrita e produção textual. Minha mãe era jornalista nessa época. E aí, a tecla delete estava lá. Então, desde 96, isso fazia sentido para mim. Quando eu já estava ali com uns 17, 18 anos, eu fui tirar uma foto da minha avó numa câmera digital. E ela disse, que foto horrorosa. E eu respondi para ela, é só deletar. E ela me olhou e falou assim, deletar é o quê? Eu não sei o que significa essa palavra. E na hora, eu não lembrava. Eu falava, gente, deletar, é apertar um botão. E ela, tá, mas o que quer dizer isso? E aí eu falei para ela, vai sumir, vai deixar de existir. Aí ela me olhou com uma carinha assim e falou, apagar, é só apagar. E eu falei, isso, é apagar. Mas, naquele momento, o sujeitinho Mariana não entendia como apagar. Por quê? Para mim, apagar era uma questão mecânica, era uma coisa analógica. E deletar só era possível porque eu estava falando de uma coisa digital. Então, quando a minha avó faz essa ligação do apagar com o deletar, ela traz para mim um sentido que não estava funcionando para mim.
que não estava em relação com aquela coisa tecnológica da máquina digital e de coisas assim. Então é por isso que a gente tem que entender que essas coisas funcionam nas conjunturas históricas e que passam a fazer sentido nas conjunturas históricas também. E a gente precisa entender que está sempre em movimento e em contradição. Os sentidos deslizam, variam, se deslocam, aí cristaliza, descristaliza, entra em contradição, entra em conflito. E isso é parte do funcionamento da coisa. Não é uma coisa necessariamente ruim, mas também não é necessariamente tranquilo, né? Resistir é parte de produzir sentidos. E isso é nada mais do que a manifestação da luta de classes e das relações de forças ideológicas que vão transparecer no discurso. E a praxis do sentido implica na constituição de um sujeito. Quando a gente entra no mundo da linguagem, a gente passa a se inscrever em formações discursivas, a gente passa a ser constituído como um sujeito do discurso. E a partir daí a gente é capaz de dizer, é capaz de fazer sentido. Então, quando nós falamos, nós nos transformamos em sujeitos que são efeitos do movimento da linguagem, do movimento dos discursos. Então, esse conceito permite a gente superar a visão da análise textual, da análise linguística, da estrutura formal e ligar isso tudo às condições de produção. Reconhecimento de que uma linguagem não é só um instrumento para se expressar um sentido, mas é um lugar onde o sentido é produzido materialmente a partir da língua, ele é transformado, ele gera resistência, disputa, e ele é ressignificado às vezes, e toda essa atividade, toda essa ação é inseparável da vida social. A gente não consegue separar essas coisas, elas vão acontecendo e a gente vai vivendo. Então, o processo de analisar um determinado texto exige que a gente pare um pouco, saia do automático e tente ver um texto de maneiras diferentes, tente encontrar o texto de maneiras diferentes. Então, a gente tem essa formação discursiva que traz uma certa coerência para o discurso, legitima alguns modos de dizer, não legitima todos, mas legitima alguns, e às vezes alguma formação discursiva, assim, desponta, e uma coisa que não fazia sentido passa a fazer sentido, passa a ser possível. Por quê? Como se a gente tivesse uma nova autorização ali. Os sentidos entram em disputa e aí coisas acontecem. Passa a ser possível. A gente tem o conceito de interdiscurso, que também é chamado de memória discursiva, que é esse já dito, essa bagagem que a gente carrega na nossa vida, e é uma memória, né, de todos os discursos passados que constituem o discurso presente. É como se algo ecoasse dos discursos do passado, se atualizassem e chegassem agora no discurso presente. Porque o sentido nunca é novo. Ele sempre retoma, transforma coisas que já circularam anteriormente, né? Então, coisas que já foram ditas, já foram pensadas. O significado, né? Já que o sentido nunca é novo, ele é uma repetição, uma filiação, uma ruptura com o que já foi estabelecido. Então, o significado ele é construído historicamente. Ele é formado historicamente, e é isso que nos permite dizer, sem ter que explicar tudo que a gente está dizendo por aí. Além disso, a gente tem condições de produção, que são as circunstâncias históricas, sociais, institucionais que envolvem a produção desse discurso. O sentido, então, seria um texto inseparável do seu contexto, faz com que uma coisa seja inseparável da outra, e a função do analista de discurso é fazer um movimento de vai e vem entre o texto e o contexto para a gente ter, de fato, uma análise efetiva. Então, o dispositivo de análise é esse gesto interpretativo que articula teoria e prática, tem que ter sempre uma prática acontecendo ali. Então, a gente tem um movimento vai e vem constante entre o corpus, que é o texto, ou os textos, ou os recortes dos textos,
as condições de produção e os conceitos teóricos, a formação discursiva, o interdiscurso, qualquer outra coisa que a gente possa trazer para essas análises. Então, para a gente conseguir construir uma análise de discurso, a gente precisa se movimentar entre todas essas questões. E, para além disso, a gente tem o silêncio. Se não basta analisar tudo aquilo que é dito e escrito, a história que está envolvida em tudo isso, todas as outras, a gente ainda vai pensar no silêncio. Por quê? O silêncio não é ausência de linguagem, né? Ele é só o não dito, é algo que está na iminência. E às vezes aquilo foi silenciado. E muitas vezes o silenciamento é uma violência. Então, quando a gente pensa assim, por que tem uma coisa que foi omitida, que foi calada, que está não dita? Por que isso está colocado dessa maneira? Às vezes é mais importante o não dito do que o dito. E essa é uma coisa para a gente pensar. Inclusive, a Neorlando escreveu um livro que ganhou o Prêmio Jabuti, que se chama As Formas do Silêncio, em que ela vai falar justamente dessa questão, de que silêncio nem sempre é ausência, que às vezes o silêncio ele está tão carregado de significado, que ele traz tanta coisa, que a gente tem que olhar com muito cuidado para o que está no silêncio, para o que foi silenciado, para o que não foi dito por quê? Porque está proibido, porque foi omitido, porque você quer esconder. O que faz com que esse silêncio seja produtivo, né? E isso, então, revela fronteiras impostas pelas formações discursivas. E a gente pode perceber isso em coisas muito simples do nosso dia a dia. Muitas vezes as pessoas evitam dizer palavras ou não mencionam nomes de pessoas, ou a televisão, né, a forma como se constituem as manchetes. Quando aparece uma oração sem sujeito, a gente já começa a pensar, ué, por que não apareceu o agente dessa ação? O que está sendo silenciado aqui? O que esse não dito quer dizer? A quem interessa a omissão desse agente? Então, às vezes, o silêncio é mais importante. E o silêncio é constitutivo do discurso. A análise precisa entender o que está sendo dito, mas o que está sendo omitido também. O que foi necessário se calar, né, para que aquele sentido seja produzido. Porque sempre vai ter alguma coisa que se cala. Sempre tem alguma coisa para fazer. Então, a gente precisa... Vamos articular as duas, né? Para analisar o material, para analisar um recorte de corpos, o pesquisador vai precisar ver o texto como uma materialidade de uma ideologia. Então, aí a gente tem que buscar, né, desde o Althusser até a história, e fazer funcionar o contexto, e entender as coisas da atualidade, para conseguir compreender o que está sendo produzido ali. Perguntar: qual que é a formação discursiva que autoriza esse discurso? Com o que dialoga isso que está sendo produzido aqui? Então, a gente precisa desvendar as formações discursivas que limitam o que é dizível e que não é, investigar as marcas de memória, os silêncios que constituem determinado sentido, e aí a gente precisa tentar entender o que essa linguagem, ela é um campo de luta constante, e que nesse campo de luta, os sentidos são disputados, e que não é só ler um texto, não é só interpretar um texto. A gente precisa mais do que isso, a gente precisa compreender o mundo que nos permitiu produzir determinado texto. E aí, a gente tem a conclusão de que a análise de discurso é uma disciplina crítica que ensina a ler o mundo através da linguagem, através do que foi produzido pela linguagem. E é aqui que eu queria chegar com toda essa conversa, né?
Eu não acho que a gente vai ensinar análise de discurso na educação básica. Não é essa a ideia, levar o Erland, levar a Freda, levar Peixe, levar. Não, não é essa a questão. A gente não está propondo isso aqui. A ideia é como é que a análise de discurso nos prepara como professores para trabalharmos essa ferramenta, que é uma ferramenta crítica, que nos permite ler os textos de uma maneira diferenciada, e aí a gente consegue, né, identificar algumas questões ali fundamentais para a construção crítica e cidadã dos nossos alunos, e buscar essa ferramenta como uma prática pedagógica da educação básica, mas fazendo um professor capaz de desnaturalizar a linguagem e de desnaturalizar o que parece óbvio no mundo. Da gente tirar do óbvio a interpretação de texto e conseguir enxergar que aquele texto só pode ser interpretado daquela maneira porque ele foi colocado num determinado contexto histórico e social e porque fala de um determinado lugar e porque foi produzido por pessoas em determinadas relações de poder e que todas essas permissões silenciam outros dizeres, silenciam outras formas de dizer. Então, a gente precisa buscar a compreensão de que a linguagem não é neutra. A gente não vai ver a língua só como um sistema de regras gramaticais ou como um código transparente. A gente tem que entender a língua como materialidade de uma ideologia que produz sentidos e que vai nos produzir enquanto uma sociedade. Então, a gente faz um gesto crítico, desnaturaliza o sentido. A gente pode olhar, por exemplo, uma manchete de jornal. E aí, essa manchete de jornal diz assim, sei lá, acidente causa mortes. Na outra notícia de jornal, a gente tem o nome de uma pessoa famosa e a notícia do acidente. A quem interessa esse acidente causa mortes? A gente olha uma notícia dessas e pensa, gente, isso acontece todo dia, por que que esse acidente está sendo notificado? Aí a gente vai ler, e aí o acidente foi causado pelo Thor Batista, que é filho do Ike Batista, que bateu um Porsche, matou um ciclista, estava a sei lá quantos por hora, e na época, eu não sei como é hoje, isso entrega a idade também, né? O Ike Batista era um dos homens mais ricos do país. Então, por que que não apareceu o nome da família? Era interessante. E depois que vazou, quem era o motorista do Porsche? Por que que ficou mais interessante ainda? Que sentidos trazem essas diferenciações? Às vezes a gente vê assim, estudante, sei lá, foi atingido por bala perdida. Às vezes a gente vê a palavra menor. Qual é o recorte social que diferencia quem vai ser estudante de quem vai ser menor? Geralmente o estudante está onde? Está na classe média, menininho ali que tem uma condição financeira bacana, geralmente branco, estuda escola particular. O menor já não teve tanto privilégio. Quando a gente abre um jornal, um site de notícias, a gente precisa desautomatizar esses sentidos. Por que que faz sentido aqui e aqui não faz? Esse aqui também é estudante, esse aqui também é menor de idade. Por que que não está fazendo sinônimo aqui? Por que que não está funcionando como sinônimo? O que que acontece na nossa sociedade que esse menor e esse estudante não foram nomeados dessa maneira? Nos livros didáticos, por exemplo, algumas vozes históricas são silenciadas, algumas representações de grupos sociais. Nós temos leis que nos obrigam a ensinar literatura e cultura
afro-indígena no nosso sistema de educação. Cadê? Geralmente acontece o quê? Espreme lá no último bimestre um negócio que você vai mencionar, vai falar que existe, mas a gente não vê. A gente estuda mais literatura portuguesa do que literatura indígena, literatura afro. Por quê? Que tipo de silenciamentos isso produz? Desde os nossos. Mais do que isso, né, gente? A forma como nós naturalizamos lidar com essas questões desde a educação infantil. A gente acha bonitinho, a gente derrete com tudo, criança fofa, maravilhosa de todo jeito, mas o que diz sobre a nossa cultura quando a gente resume o índio a pintar o rosto da criança uma vez por ano, levar ele para casa com uma pena de folha sulfite fazendo O que está sendo silenciado aí? O que está sendo dito a partir disso aí? As festas de Dia das Mães, Dia dos Pais, que têm se transformado em festas da família, de celebrar a família. O que a gente tem se colocando ali? Então, é tudo histórico, é tudo social e se coloca em todos os lugares. Aparelho ideológico do Estado extremamente eficiente, escola. E aí a gente tem o funcionamento de certas ideologias, informações discursivas que estão mais privilegiadas do que outras, e a gente precisa de um esforço muito grande. Nós estamos reavaliando os PPCs, né, Emerson? E aí a gente está vendo as leis, né, a legislação, e aí tem uma legislação que diz que a gente tem que disponibilizar acesso a 2 filmes nacionais por mês na escola. Essa legislação quase me fez sentar e chorar. Porque além de tudo que a gente tem que ensinar, a gente ainda tem que conseguir espaço para dialogar. Não é que eu não acho isso importante, acho mais importante do que ensinar uma oração subordinada, dependendo da situação. Acho. Mas fazer isso funcionar numa estrutura educacional que acredita que aula boa é aquela aula que destrói a mente dos nossos alunos e que termina com uma lista de exercícios que vai fazer todo mundo chorar, vai ser muito difícil convencer meu aluno de que aquilo é aula, é aprendizado e que é importante para o desenvolvimento dele, né? Porque os sentidos do que é escola estão muito cristalizados, estão muito fortes. Então, a gente precisa questionar, né, esses silenciamentos, essas certezas, e a gente precisa ler todos os textos como eventos históricos. Tudo isso é necessário. Então, quando a gente vê condições de produção, a gente vai olhar um texto não como uma questão isolada. A primeira coisa que a gente tem que ler quando a gente vê um texto no livro didático é olhar onde que foi publicado, que ano que foi publicado, quem escreveu, em que situação isso foi escrito. Isso às vezes é mais importante do que o texto em si. Olhar lá a fonte, né? A BNT lá, a referência, né? Para a gente conseguir visualizar o que é esse texto, de onde ele vem, qual é a relação que está sendo proposta aqui, o que a gente vê disso na nossa realidade. Então, um texto histórico ou literário pode nos trazer essa busca pelo interdiscurso. Então, a gente vê um texto ali de, sei lá, 1985, e os alunos falam, eu não achei engraçado. Isso acontece muito comigo, eu não sei com vocês. Mas a pergunta sempre vem indique qual é o humor presente no texto. E o aluno fala, não achei graça nenhuma, não tem humor nisso aí não. E aí, olha como o humor é complexo, como o humor nos obriga a olhar essa questão social, nos obriga a procurar essas formações discursivas, nos obriga a tentar entender, né, o que mudou. E geralmente, se a gente for pensar assim, coisas de 30, 40 anos atrás, geralmente o humor, ele tá realmente ferindo alguém, né? Esse texto que eu vi com os meus alunos
falava sobre casamento e tratava assim a esposa como sendo um problema na vida do marido, né? E aí eu vi que alguns meninos riram, alguns meninos acharam engraçado e algumas pessoas ficaram extremamente desconfortáveis. E aí me aproveitei desse momento, né? Muito animada. Eu falei, gente, por que vocês estão bravos? E eles falaram, é ofensivo. É ofensivo para as mulheres. Não é engraçado, não tem graça. E os colegas que estavam rindo ficaram meio tristinhos, assim, meio ofendidos também. Tipo, não, não é ofensivo nada. E aí a gente foi trabalhando esse discurso, essa conversa, para desautomatizar, né? Aqui vocês estão falando que acontece, né? Essa coisa do humor, mesmo na leitura de tirinhas, exatamente. Às vezes a gente fica meio assim, foi falta de interpretação ou eles realmente não veem graça nisso, né? Porque é fácil a gente falar, ih, não sabe interpretar, não conseguiu achar o humor porque não sabe interpretar. Mas às vezes é já uma questão histórica. Eles conseguem interpretar, eles só não acham isso engraçado. E isso nos coloca, como professores, numa situação complexa. Que a gente precisa compreender o que está acontecendo para garantir que eles compreendam que, em determinado momento histórico, isso é humor. Isso poderia ter sido considerado humor, né? Então a gente precisa se perguntar quais que eram as ideias que estavam funcionando aqui, né? As formações discursivas. O que permite o autor de criar um texto, uma tirinha, uma piada que seja assim? E isso faz com que a língua, a literatura, o texto sejam campos vivos, que estão constantemente atravessados por conflitos ideológicos e sociais, e a gente pode ver isso acontecer na sala de aula. E aí a gente precisa aprender a fazer o quê? Análise lexical, né? Por que a gente diz desassistido e não diz pobre? Por que a gente diz colaborador e não diz empregado? O que está acontecendo aqui? Muda alguma coisa? Por que a gente escolhe esse e não o outro? Às vezes a gente vai usar a voz passiva. O erro foi cometido. Agora, se eu digo o diretor cometeu um erro, olha como é que isso ganha uma cara diferente, olha como é que isso faz uma coisa diferente. E aqui a gente encontra o sujeito, né? Um silêncio que é constitutivo desse significado. Erros foram cometidos. Eu vou entrar num campo bastante complicado agora, mas eu preciso dizer. É o pedido de desculpas do Neymar quando ele engravidou a moça lá e estava casado com a atual. Ele não pede desculpas, gente. Ele diz assim: ah, aconteceram coisas, não queria te chatear. Em momento nenhum, né, ele vai dizer: errei, fui moleque, mas ele não fala para ela assim: por favor, me perdoe, né? Me desculpe. Ele vai dizer: errei, fui moleque. E aí o negócio foi tão assim, né? Virou meme. O negócio ficou assim, meio fora, né? Semelhante vejo nas avaliações externas questionando o sentido de palavras que não têm correspondência com a vivência dos estudantes. Exato. Palavras que não fazem sentido naquela realidade. Essa, né, pretensa homogeneidade da educação e essas provas que são extremamente genéricas, né, que fazem a gente sambar com essas questões também. Então a gente precisa ir, né, buscando na sintaxe onde é que escorrem os sentidos, onde é que os sentidos geram embate, onde é que se silenciam algumas questões, né? Esse texto do Neymar mesmo, eu gosto de citar, porque ele não fala assim, me perdoa, Bruna, te traí, eu errei com você, eu não vou fazer isso mais. Ele vai assim, opa, que coisa, errei, e vai saindo pela tangente, assim, né? Do tipo, ficou feio, algum assessor mandou ele fazer isso, e aí faz mais ou menos, assim, né?
essa da desculpa soa significativo quando saem notas. Desculpa aqueles que. Gente, desculpa se você se sentiu ofendido. Não, não, não. Você tem que saber que o que você falou foi errado, mas isso só faz sentido em determinada formação discursiva. Só faz sentido quando a gente passa a entender historicamente que a pessoa que está ofendida, ela está ofendida porque ela carrega uma história com ela. Então, é importante a gente trabalhar nessa ideia também, né? Então, quando a gente traz para o professor a formação discursiva, a ideologia, o interdiscurso, a gente tem uma possibilidade de transformar as aulas de língua portuguesa, de literatura, em espaços de formação crítica, em espaços de formação cidadã. E aí, quando a gente desenvolve esse olhar, a gente ajuda a desautomatizar os sentidos, ajuda a tirar o nosso aluno daquela evidência superficial trazida pela ideologia e ele vai conseguir buscar algo que faça sentido para ele, né? Que faça sentido para ele. E a gente vai tentar, então, capacitar os nossos alunos para que eles sejam leitores ativos, conscientes e que enxerguem ali a disputa histórica acontecendo. Que eles percebam ali as relações de poder acontecendo no momento em que eles estão vivendo. Isso está no nosso dia a dia. Então, quando a gente coloca a análise de discurso, a gente consegue perceber que é essencial para a construção de um pensamento reflexivo que a gente consiga buscar essa análise que vai além da estrutura textual, que se espalha pela sociedade, pela história, pelos sentidos que estão no mundo e que nos constituem enquanto sujeitos do mundo e que nos fazem ser cidadãos desse mundo e que, quem sabe, um dia a gente possa ser cidadão melhor, né? Cidadão de mais qualidade. Eu tô meio perdida aqui. O Emerson trouxe um link. Deixa eu clicar aqui para ver. O que é isso? Ah, tá. Tudo certo, gente. Desculpa. É o link da aula. A frase, você é gordinha, mas tem um rosto tão bonito. Poxa vida, você é bonita, né? Mas existe algo na sociedade que ecoa coisas assim, né? Sobre a análise de discurso, me faz lembrar a propaganda do carro Fiat Estilo. Ah, estilo é para quem tem, dizia propaganda como frase de fechamento. Tem o quê? Estilo. E aí a gente coloca o estilo como uma questão de poder também, né? De poder aquisitivo, de posição social. O efeito de sentido que o eufemismo traz, até mesmo para reduzir ideias lógicas profundas contra o interlocutor sem argumentos, também importante, né? Então, assim, qual estilo? Dinheiro, isso assim, exatamente. E às vezes ter dinheiro dá tanto poder que o argumento basta, né? Estilo é para quem tem. E só por si já convence algumas pessoas, né? Enfim, dito isso, na semana que vem vocês vão fazer uma atividade, né? Uma tarefa em que nós pedimos uma atividade que possa ser aplicada aos alunos, mas que não necessariamente seja baseada em conceitos de análise de discurso, porque, né, a ideia não é discutir a análise de discurso com alunos de ensino fundamental, médio e às vezes até mesmo com alunos da educação infantil. Esse peso é nosso, nós fazemos isso, mas pensar em maneiras de criar atividades e criar relações para desautomatizar as interpretações textuais, para a gente tirar da obviedade, da evidência.
e fazer com que os alunos consigam perceber, por exemplo, as condições de produção. A gente não precisa mencionar a expressão condições de produção segundo a pesquisadora Eni Orlandi da Unicamp. A gente não tem que dizer isso. A gente pode fazer com que o aluno reflita sobre o movimento histórico, sobre as relações de poder, sobre a escolha lexical, sobre as construções, sobre os silenciamentos, e aí vai ser pedido que vocês criem essa possível atividade para fechar a nossa disciplina. Tudo bem, galera? Alguém quer falar alguma coisa? Mais alguma coisa? Quer compartilhar alguma coisa com a gente? Emerson, falei tanto, nem te dei espaço, desculpa. Oi, Mari. Nossa, eu tô adorando aqui. Tô, revisando bastante conteúdo. Deixa eu abrir minha câmera aqui um pouquinho. Estão me vendo, gente? Oi, gente. Boa noite a todos e a todas. Estou aqui acompanhando a aula da Mari também. Eu já conheço o trabalho dela há algum tempo, trabalho com ela aqui no campus Pouso Alegre, e eu não sou da área da letras linguística, eu sou da área das artes cênicas, eu sou ator, sou diretor teatral, e da história da arte. Trabalho no campus, aqui em Pouso Alegre, tem 12 anos, e na sala de aula já há quase 20, né? Também sou egresso da UFOP, assim como a Mari, formei em artes cênicas lá em Ouro Preto há 20 anos, e trabalho com o objeto artístico, trabalho com a imagem. O meu mestrado foi na área da AD também, eu investiguei a performance artística de uma artista de Belo Horizonte, a Nina Caetano, e tratei do silêncio, tratei do silenciamento. A Nina Caetano, que foi a artista que eu pesquisei, que eu investiguei, ela tratou em duas performances dela, uma chamada Espaço do Silêncio e a outra chamada Chorar os Filhos. Em Espaço do Silêncio, ela abre um espaço no centro urbano, estende um lençol branco e começa a colar cruzes feitas com adesivo vermelho, com fita durex vermelha. Vai marcando essas cruzes no espaço do lençol, como se ela ocupasse esse espaço com marcas ali relativas ao luto, e depois ela vai colocando nomes de mulheres que foram assassinadas, vítimas de feminicídio. Ela vai dando nomes a essas mulheres, coisas que a estatística, muitas vezes, como a Mari falou, acaba silenciando, né? Tantas mulheres morrem a cada tantos minutos no Brasil ou por dia, mas quais mulheres? Que mulheres são essas? Quando você dá nome a essas cruzes, como a gente vê pelas marcas do caminho, quando a gente tem aí os acidentes, né? Do trânsito, a gente vê que cada numeração ali, por um discurso, por uma formação ideológica muito ligada ao cristianismo também, a cruz marca o espaço ali da morte, né? E em Chorar os Filhos, a Nina Caetano, ela vai tecendo uma mortalha, vai emendando como uma colcha de retalhos, tecidos brancos com linha vermelha. Em cada um desses tecidos tem escritos e dizeres de mães que perderam os filhos vítimas da violência do Estado. Atiraram primeiro e perguntaram depois, se é que perguntaram. E essas mães que foram silenciadas e que precisam enterrar os seus mortos, precisam dar nome também a esses filhos mortos. E aí, quando a gente começa a pensar nisso, nessa questão do silêncio, a Mari foi trazendo o exemplo da questão do texto, quando você busca a informação que está para além dele, o que está dito, o que está não dito. Eu trabalho muito com a questão do objeto em sala de aula, objeto artístico no sentido de monumento. Eu estou lembrando muito das visitas que eu faço com os alunos para São Paulo, e em especial agora, neste momento, visitando a Bienal de Arte de São Paulo, no Parque do Ibirapuera. De frente ao Parque do Ibirapuera, perto do Portão 10, a gente tem o Monumento às Bandeiras, do Vitor Brecheret, Monumento aos Bandeirantes. E é muito irônico pensar que eu tenho um monumento dedicado aos bandeirantes, que a história construiu no imaginário daquele que desbrava, daquele que abre caminhos, que leva o desenvolvimento para o interior do país. Nós estamos aqui em Pouso Alegre, à margem da Fernão Dias. Na nossa cidade tem uma estátua de Fernão Dias no trevo da rodovia que liga São Paulo a Belo Horizonte.
E eu falo a todo momento para os meninos, né? Como que a gente está acostumado, sabe? Já nascemos aqui no seio de uma linguagem que produziu esses heróis, mas que heróis são esses? O Ibirapuera, o nome, a palavra Ibirapuera, é uma palavra de origem indígena, tupi. É um campo alagado, de árvores apodrecidas, de tanto chão úmido, encharcado que tinha ali naquele local. E você tem uma homenagem, um parque com homenagem à história, à língua, à memória dos povos originários. Aí você tem um monumento que celebra Bandeirantes, que vai trazer povos indígenas e negros escravizados, inclusive acorrentados. Então, é muito simbólico pensar como que isso é construído dentro das nossas cidades, dentro dos espaços urbanos. Então, a gente está falando muito da leitura do texto, da construção do texto, e a leitura da imagem também. Como que ela se apresenta e como que ela faz evidenciar um tipo de sentido e vai escondendo os outros, ou vai tentando silenciar os outros. Como eu trabalho a todo momento com esse tipo de análise, e eu falo o seguinte: a análise de discurso, isso foi uma coisa que me atravessou muito. Eu entrei no mestrado sem saber muito sobre análise de discurso, não tinha estudado AD na Faculdade de Artes Cênicas, nem depois na pós que eu havia feito, nem História da Arte. Depois que você é interpelado pela análise de discurso, você não tem como mais voltar. É um azar seu e se vire com ela, porque ela vai modificar a sua estrutura das aulas. Ela vai modificar enquanto professor. E é muito simbólico pensar nisso, que antes do meu mestrado, aqui na Univas, também em Pouso Alegre, boa parte das questões, das provas, dos trabalhos, perguntava o sentido em tal obra de arte, o sentido em tal obra renascentista, em tal obra barroca, ou perguntava por que significa isso, o porquê. Como se fosse uma coisa tão direta, às vezes não é essa a questão. Procurar entender, muitas vezes, como que esse efeito de sentido ele se produz, como que ele se constitui, como que ele está circulando. E a gente tem hoje uma juventude interpelada pelas redes sociais, que está aí com acesso à informação de uma forma muito mais direta também, e que trazem muitas vezes opiniões erradas, às vezes, assim, questionáveis em muitas questões, mas que a gente vai trabalhar e vai produzir isso, como a Mari colocou no exemplo dentro de sala de aula, com a tirinha, uma piada com um conteúdo extremamente machista, misógino, e que alguns alunos ainda vão achar graça naquilo e outros não. Então, quando a gente faz a piada e fala sobre a questão dos povos indígenas, por exemplo, dentro de sala de aula, alguns perguntam, mas por que do 19 de abril? Por que criou-se no imaginário da criança, sabe, desde os anos iniciais, a ideia de que é um povo que faz a dança da chuva, que pinta o rosto, tem penas nos cocares, e somente isso? O que vai além disso? O que está silenciado ao dizer essas expressões? Então, assim, na parte do silêncio, quando a Mari estava explicando, eu fiquei pensando muito sobre isso. Como que muitas vezes, nos nossos planos de ensino, a gente está aqui no momento de revisão dos PPCs, nós mesmos vamos silenciando alguns temas. Eu brinco muito com os meninos em sala de aula, falando o seguinte: a minha aula está muito eurocêntrica, está muito branca e europeia, muitas vezes, porque a gente tem uma lei que fala dos estudos das culturas afro-brasileiras indígenas, para trabalhar isso em sala de aula, e estamos começando a trabalhar quando? Agora, chegando no mês de novembro, por conta do Dia da Consciência Negra. Então, a gente não diluiu esse conteúdo ao longo dos 3 anos do ensino médio, para que isso seja o carro-chefe do nosso plano de ensino, do nosso PPC. Por que muitas vezes entendemos muito mais da arte, vou falar do meu lugar de fala, da arte, da imagem, a partir da perspectiva do Renascimento, do Barroco europeu. Temos como padrão o ideal da beleza greco-romana na estética. Colocamos e trazemos a informação da beleza ideal grego, né? A escultura grega, corpo escultural, um deus grego, mas não tratamos de outros modelos de beleza, outras linguagens da beleza. Então, estou trazendo esses questionamentos aqui bem avulsos em alguns momentos, né, para pensar esses lugares também, que o texto pode ser aplicado também à imagem, na análise dessas imagens, na análise da produção imagética do nosso espaço urbano, aquilo que nos circunda, tá? É isso, Mari.
Fui aprendendo muito com você, fui trazendo algumas informações também, fui anotando algumas coisas aqui, voltando aos textos, e foi bom ter esse contato de novo com a AD. Obrigada, Emerson. Gostei demais de ver sua perspectiva, né? Que vai além da palavra, que está ali na imagem, e como a imagem significa, né? E nos tira dessa automaticidade dos sentidos, e como esses sentidos às vezes nos afetam, né? É importante saber dessas potências, e às vezes é na arte que a gente encontra essa potência que vai desestabilizar os sentidos que parecem naturalizados e que são tão necessários de serem desautomatizados, de serem questionados. É bonito demais ver isso, né? O pessoal está falando aqui sobre as avaliações que tratam todo estudante como se morasse no Sudeste, né? E que acabam silenciando os alunos que estão longe desse eixo. Realmente uma reflexão importante para a gente trazer, para a gente questionar enquanto educadores, né? É muito interessante a gente se organizar com relação a isso, trazer esse questionamento. Muitas vezes, gente, a gente não consegue mudar a realidade, mas a gente leva o nosso aluno a questionar. E quem sabe ele possa fazer alguma coisa, né, que a gente não pode. Quem sabe esse aluno consciente alcance um lugar ali que vai poder mudar alguma coisa. Tudo bem? Vou encerrar aqui. Aqui em Pouso Alegre temos. Ah, temos uma escola com o nome de presidente Arthur da Costa e Silva. Sim. Pois é, e é uma escola bacana, né? Que E é uma escola bacana. Eu queria assistir as aulas de história da escola. deve ser um negócio, né, gente? Mas, enfim, deixa eu parar aqui nossa gravação. Agradeço muito vocês por terem participado, por terem vindo com a gente, por terem comentado, por estarem aqui, porque às vezes é tão difícil, né? É cansativo, a gente entende. Então, muito obrigada mesmo.